Faça isso e escreva textos transparentes que todo mundo quer ler. Continua aqui comigo se você quer aprender a equilibrar a simplicidade e a criatividade no seu estilo de escrita, compreender a diferença entre uma escrita simples e uma escrita simplista e desenvolver a habilidade de construir frases curtas e impactantes e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo nenhum. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque fazendo isso você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora prepare-se para o nosso vídeo de hoje. Equilíbrio entre palavras comuns e inventividade literária. Encontrar o equilíbrio certo entre usar essas palavras mais comuns e manter uma certa inventividade literária é um dos grandes desafios da escrita. Por um lado, a gente quer que os nossos textos sejam acessíveis, compreensíveis. Mas, por outro, a gente quer que eles tenham um certo toque especial. Algo que os faça se destacar na multidão. Então vamos começar aí pela importância das palavras comuns e acessíveis. Quando a gente usa uma linguagem que é facilmente compreendida, isso nos convida mais leitores para o nosso mundo. É como abrir a porta de casa e dizer, vem, entre, fica à vontade, a casa é sua. Mas isso não significa que a escrita precisa ser chata ou sem graça. A questão é saber quando e como usar palavras simples para comunicar uma ideia de forma eficaz. Agora, sobre manter a criatividade e o experimentalismo, eu gosto de pensar na escrita como quase uma arte culinária, assim. Mesmo com ingredientes comuns, um bom chefe pode criar pratos incríveis. Da mesma forma, um escritor pode pegar palavras do dia a dia e combinar elas de maneiras que surpreendem e que encantam o leitor. É como misturar os sabores conhecidos de uma forma nova. Lembre, de obras que fizeram isso. Assim, vamos pensar nisso, tá? Vamos, pensar em O Velho Mar, do Ernest Hemingway. O Hemingway era conhecido pelo seu estilo direto, seu estilo conciso, mas cada palavra nas histórias dele eram carregadas de significado. Então, como equilibrar a linguagem cotidiana com expressões únicas? Uma dica é começar com uma base de palavras simples e em seguida adicionar um tempero especial, uma metáfora inusitada, uma construção de frase original, algo que dê cor e vida ao seu texto. É como ter uma tela em branco e saber exatamente onde colocar aquela pincelada com uma cor mais vibrante. Então, refletindo sobre o impacto dessas escolhas no envolvimento do leitor, eu percebo que é um jogo de dar e de receber. Quando a gente equilibra bem esses dois aspectos, a gente cria uma experiência de leitura que é ao mesmo tempo confortável e ao mesmo tempo estimulante. E isso faz com que os leitores voltem, procurando mais daquela sensação única que só a sua escrita pode proporcionar. E no próximo tópico a gente vai explorar algo que pode ajudar a dar ainda mais transparência, ainda mais fluidez ao seu texto. Escrita simples versus simplista. Então, navegar entre uma escrita simples e evitar cair num certo simplismo é um verdadeiro ato de equilíbrio. Tá? Então vamos começar definindo o que torna uma escrita simples, mas não simplista. Uma escrita simples é aquela que flui naturalmente, que é fácil de ler e entender, mas que carrega profundidade e significado nas palavras. Não é apenas sobre usar palavras fáceis, mas sim sobre transmitir ideias complexas de uma maneira acessível. Agora, por que a transparência atrai mais leitores? Bom, pensa no último livro que você leu e que você gostou muito. Provavelmente uma das razões para você gostar tanto dele foi a facilidade com que você mergulhou naquela história, certo? E transparência na escrita cria uma ponte entre o texto e o leitor,
facilitando a imersão e a conexão emocional. É como contar uma história para um amigo usando palavras e frases que fluem naturalmente, que ele vai entendendo rapidamente aquela história. Não existe nada entre o leitor e o texto, né? Não é como se ele fosse espiar por uma janela e aquela janela tivesse toda suja, toda opaca. Não, a janela está transparente e ele consegue visualizar a história. Pensa em Dom Casmurro, do Machado de Assis. A forma como o Machado narra a história é direta, mas ao mesmo tempo é cheia de nuances, de subtextos. E ele usa uma linguagem transparente, mas cada frase tem o seu peso. Agora, como simplificar a escrita sem perder a profundidade? O segredo está em conhecer profundamente o que você quer dizer. Quando você entende completamente o conceito ou a história que está tentando transmitir, fica mais fácil encontrar as palavras certas para expressar isso de uma forma simples. É como desenhar. Com alguns traços certeiros, você pode criar uma imagem impactante. Por fim, vamos falar aí sobre estratégias para revisar textos em busca de transparência e simplicidade. Quando eu reviso o meu trabalho, eu sempre me pergunto: isso está transparente para alguém que não sabe nada sobre esse assunto? Se a resposta é não, eu tento reescrever. Outra técnica é ler o texto em voz alta. Se você tropeça enquanto você lê, talvez seja um sinal de que a frase precisa ser simplificada, algumas palavras precisam aí mudar de lugar. E fique ligado porque no próximo tópico a gente vai mergulhar em técnicas para poder construir frases que capturam a atenção dos seus leitores. Ok? Então vamos para construindo frases curtas e diretas. Escrever frases curtas e diretas é uma arte que pode transformar completamente a sua escrita, uma arte que eu particularmente sou apaixonado e admiro muito. É como aprender a ser um fotógrafo que captura uma imagem poderosa com apenas um clique. Então a gente vai mergulhar nesse mundo das frases curtas e impactantes. Primeiro, a arte de escrever essas frases. Pense nisso como esculpir. Você começa com um bloco de mármore, a ideia bruta, e vai esculpindo até deixar apenas o essencial, aquilo que realmente precisa ser dito. Então é um processo de destilação, onde cada palavra tem o seu lugar e tem o seu propósito. Vamos falar de exemplos práticos. Eu lembro de ler um conto do Rubem Fonseca, onde ele usava frases curtas que iam direto ao ponto, criando um ritmo rápido, um ritmo cativante. Isso mostra que menos pode ser sim muito mais. Frases curtas contribuem para a transparência do texto. Quando você usa frases longas e complicadas, o leitor pode acabar se perdendo ou até se cansando. E frases curtas são como sinais luminosos ao longo de uma estrada escura. Elas guiam o leitor através da sua história, mantendo a atenção e o interesse naquilo. Agora, como editar frases longas para torná-las mais concisas? Um truque que eu uso é tentar dividir uma frase longa em duas ou mais. Óbvio, observando a gramática, né? É importante. Eu também procuro eliminar palavras desnecessárias ou, às vezes, trocar duas palavras que podem ter o mesmo sentido concentrado em uma palavra. Tá? Aquelas palavras que não agregam valor. É um processo de limpeza, tirando tudo que não é essencial para que a ideia brilhe mais do que qualquer coisa. E para aprimorar essa habilidade, nada melhor do que a prática. Um bom exercício é você pegar o parágrafo de um livro qualquer e tentar reescrever ele usando apenas frases curtas. Outra prática é escrever um diário, mas se limitar a usar frases de no máximo 10 palavras. Esses exercícios ajudam a treinar o cérebro para você pensar de uma forma mais concisa. E isso vai fazer toda a diferença na hora que você sentar para escrever suas histórias. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de curtir, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem novidades para você turbinar a sua escrita. E agora prepare-se, porque no próximo tópico a gente vai explorar como usar conectivos para dar ainda mais fluência no seu texto. Fluência textual com uso eficaz de conectivos.
os conectivos, eles são essenciais para fluência, para coesão textual. Eles são as pontes que ligam ideias, frases e parágrafos, criando um ritmo agradável na leitura. Vamos falar sobre a importância dos conectivos. Imagina ler um texto sem eles. Seria como tentar entender uma conversa onde as pessoas pulam de um assunto para o outro sem qualquer aviso. E os conectivos, como porém, além disso, portanto, entretanto, ajudam a guiar o leitor mostrando relações entre as ideias, sejam de contraste, de causa, de consequência ou até de adição. E a seleção de conectivos apropriada varia de acordo com o contexto da sua história ou da sua cena. Não é apenas uma questão de gramática, mas também de estilo e de ritmo. Por exemplo, em uma cena de ação, você pode preferir conectivos que indiquem rapidez e urgência, como de repente ou de imediato. Já em uma descrição detalhada, palavras como gradual ou eventualmente podem ser mais apropriadas para aquela determinada cena. Um exemplo clássico de uso inadequado de conectivos é o excesso. Eu já li textos onde cada frase começava com então ou com porém. Isso não só se torna repetitivo, mas também interrompe o fluxo natural da leitura. É como assistir um filme onde a cena muda abruptamente, assim, sem qualquer transição que seja lógica. Então, incorporar conectivos naturalmente no texto é uma habilidade que se desenvolve com a prática. E aqui, de novo, a dica é ler o seu texto em voz alta. Se você tropeça ou pausa de uma forma estranha, talvez seja um sinal de que os conectivos não estão fluindo bem. Outra técnica é variar os conectivos utilizados, assim, evitando ao máximo aquelas repetições desnecessárias. Para aprimorar o uso de conectivos, um bom exercício é você pegar um texto e reescrever ele mudando os conectivos usados. Isso ajuda a entender como diferentes palavras podem alterar o ritmo e o tom do texto. Também é útil analisar textos de autores que você admira, observando como que eles usam os conectivos para poder criar fluência. E fique ligado, porque no próximo tópico a gente vai falar sobre algo que pode ser um desafio para muitos escritores, que é evitar estruturas complexas e confusas na escrita. Então vamos lá. Evitar estruturas complexas, confusas na escrita, é como você desembaraçar um nó, tá? Tem que ter paciência, tem que ter uma certa habilidade para perceber onde e como puxar os fios disso ali. Identificar e corrigir essas estruturas é um passo essencial para tornar o seu texto mais transparente, mais agradável para o leitor. Primeiro, vamos falar aí sobre como essas estruturas complexas podem aparecer na sua escrita. Às vezes, na tentativa da gente ser detalhados ou expressivos, a gente acaba criando frases longas demais, com muitas orações subordinadas ou ideias entrelaçadas. É como querer contar toda a história de uma cidade em um único parágrafo. O resultado, o leitor se perde no meio de tantas informações. Para ilustrar, eu lembro de um livro que eu li há algum tempo, onde o autor usava frases tão longas e complicadas, que às vezes eu tinha que parar e reler várias vezes para poder entender aquela cena. Isso quebrou o ritmo da minha leitura e, honestamente, também diminuiu o meu interesse na história. As frases não precisam ser simplórias, mas elas devem ser acessíveis. Agora, como simplificar a estrutura sem sacrificar o conteúdo? Uma técnica que eu uso é dividir frases longas em duas ou mais frases menores, que eu já meio que citei aqui. Isso não apenas torna o texto mais fácil de seguir, mas também ajuda a enfatizar os pontos importantes. Outra estratégia é você estar atento aos seus parágrafos. Se um parágrafo está tratando de vários assuntos ao mesmo tempo, talvez é hora de você dividir esse parágrafo. Então, descomplicar essas sentenças, esses parágrafos, é, na verdade, uma forma de você respeitar o seu leitor. E você está facilitando a jornada dele pelo texto, garantindo que essa mensagem seja entregue de uma forma transparente e de uma forma eficaz. Para isso, revisar é fundamental. Então, leia o seu texto pensando, isso está transparente para alguém que não sabe nada sobre o tema? Se a resposta for não,
simplifique. Uma prática excelente também para melhorar nesse aspecto é você pegar um texto qualquer e tentar reescrever ele com a menor quantidade possível de palavras, sem perder o significado original. É um desafio, mas você vai ver como isso pode aprimorar a sua habilidade de ser conciso e de ser transparente. E já que a gente está falando de escrever bem, eu tenho um espaço muito legal no Telegram onde rolam desafios de escrita, dicas incríveis, além de você poder trocar uma ideia com outros escritores. Se você quiser participar desse canal, o link está aqui na descrição e o acesso é gratuito. E fique atento porque no próximo tópico a gente vai abordar técnicas para testar a fluência das suas frases, garantindo que o seu texto flua, né, como um rio, assim, ok? Então, testando a fluência das frases. Testar essa fluência das frases é uma parte crucial do processo de escrita. Quase como afinar um instrumento antes de um concerto. Eu vou compartilhar com você alguns métodos para avaliar e melhorar essa fluência do texto. Um dos métodos mais simples, que eu já citei aqui, mas eu vou reiterar porque é muito importante, é a leitura em voz alta. Quando você lê o seu texto em voz alta, você consegue perceber imediatamente se as frases estão fluindo naturalmente ou se elas estão assim meio truncadas, meio desajeitadas. É uma técnica que eu uso sempre em todos os textos. Por exemplo, se eu estou trabalhando num diálogo, ele soa meio artificial ou forçado, quando eu leio em voz alta, eu sei o que mudar e o que eu preciso reescrever. Existem também várias ferramentas e aplicativos que podem ajudar na análise da fluência. Tá? Eu gosto desses aplicativos que avaliam a legibilidade do texto, né? Inclusive vou deixar aqui no card, né, uma lista que eu já fiz aqui no canal, num vídeo, sobre esse assunto. Tá? Aplicativos que você pode usar. Eles podem indicar frases muito longas ou complexas, sugerindo onde eu posso fazer cortes ou simplificações. E essas ferramentas elas não são perfeitas, mas elas são um ponto de partida para revisões mais profundas. A reescrita é outro elemento chave para poder melhorar a fluência. Às vezes, uma frase simplesmente não funciona. Não importa quantas vezes você a leia, nessas horas, a melhor coisa a fazer é reescrevê-la completamente. Eu lembro de trabalhar num conto onde uma frase simplesmente não se encaixava. E por mais que eu tentasse ajustar ela, não funcionava. Eu acabei reescrevendo todo o parágrafo e aí a história fluiu muito melhor, né? Eu tirei aquela lombada, aquela coisa incômoda ali da fluência daquele texto. E agora eu proponho um exercício para você que está aqui assistindo esse vídeo. Pega um parágrafo de um livro que você gosta e lê em voz alta. Depois tenta reescrever ele da sua maneira, mantendo a ideia original, mas buscando fluência. Se você quiser compartilhar aqui nos comentários, eu vou ler depois essa sua criação e vou te dar um feedback. E falando em compartilhar, no próximo tópico a gente vai mergulhar em um aspecto essencial da escrita que muitas vezes é subestimado, que é a importância de uma boa revisão para garantir não só a fluência, mas também a transparência e a precisão do seu texto. Então, fica aqui comigo, continua ligado. Revisão para transparência na prática. Vamos falar sobre algo que todo escritor enfrenta, mas nem sempre dá o devido valor, que é a revisão para transparência. A revisão é o momento de polir o seu texto, tirando todas aquelas imperfeições para deixar a sua história brilhar. Eu vou compartilhar com você algumas experiências minhas com revisões e como elas transformaram aí os meus textos. Tá? Uma vez eu estava trabalhando num conto e depois de eu revisar ele, eu percebi que algumas frases eram meio longas, meio complicadas. E elas estavam atrapalhando o ritmo da narrativa. Então o que eu fiz? Quebrei em frases menores, vários trechos. E o resultado foi um texto muito mais fluido, muito mais agradável de ler. Foi como tirar alguns obstáculos do caminho do leitor. Falando em mudanças, cada alteração que você faz durante a revisão tem um impacto significativo no seu texto. Por exemplo, substituir uma palavra pode alterar todo o tom de uma frase. Em uma das coisas que eu já escrevi, eu mudei a descrição de um personagem de impaciente para ansioso. Pode parecer meio parecido, mas essa simples mudança
deu uma nova dimensão ao personagem, tornando ele mais tridimensional, mais relacionável no contexto daquela história. Agora, identificar pontos de melhoria não é assim fácil logo de cara, principalmente se você está começando agora a escrever. Uma dica é sempre deixar o texto descansar por um tempo depois que você escreve. Quando você volta com um olhar fresco, é muito mais fácil ver o que você precisa, ou melhor, o que precisa ser mudado no texto. Eu gosto de deixar os meus contos descansarem pelo menos uma semana antes de revisar eles. E se for uma narrativa mais longa, como um romance, pelo menos um mês. Tá? Esse é o tempo que eu gosto de estipular. Então, tornar-se um revisor eficaz do seu próprio trabalho, ele é um processo contínuo que vai levar anos para você desenvolver, mas que faz parte da escrita. Eu sempre leio meu texto várias vezes, cada vez focando em um aspecto diferente. Uma hora no enredo, depois nos personagens, depois nas descrições, na fluência das frases, e assim por diante, para tentar minimizar ao máximo o que pode atrapalhar o meu texto diante do leitor. Então, eu gostaria de convidar você também, né, a compartilhar aí as suas experiências de revisão. Você tem alguma técnica que você costuma usar, algum tipo de revisão que você costuma usar, alguma história de como uma revisão transformou o seu texto? É só contar pra gente aqui nos comentários, ok? Agora você está equipado aí com as ferramentas e conhecimentos necessários para poder escrever textos transparentes que que todo mundo vai querer ler. Então a gente cobriu tudo, desde a escolha de palavras acessíveis até técnicas para testar a fluência das suas palavras. E lembre-se, que a transparência é a chave para atrair e manter os leitores envolvidos na sua história. Mas e quanto à complexidade da sua narrativa? No meu próximo vídeo a gente vai explorar o poder das subtramas, o jeito certo de como e quando usar subtramas. Eu vou mostrar aí como as subtramas podem enriquecer a sua história principal, criar profundidade para os seus personagens e manter os seus leitores ansiosos por cada página. Você vai aprender a tecer essas tramas secundárias da forma que complementem e realcem a sua narrativa principal, sem sobrecarregar, de uma forma fácil, de uma forma acessível. Então, se você quer levar a sua escrita para o próximo nível, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações, porque você não vai querer perder aí essas dicas que podem fazer toda a diferença na sua próxima obra. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai mergulhar aí no mundo das subtramas. Até lá!